Estou aqui com Anderson Hernandes, um verdadeiro profissional de talento reconhecido no Brasil todo. Anderson Hernandes é empresário, escritor, educador e hoje contará um pouco da sua vida. Tudo bem, Anderson? Tudo bom? Conte para mim, como você começou a trabalhar? Com que idade? Como nasceu a sua primeira experiência no mercado de trabalho? Me conte um pouquinho o seu início. Olha, eu defendo a ideia que a base sempre começa pelos pais. E eu digo que o meu pai, ele foi fundamental nessa criação dessa base. Porque ele sempre colocou dentro de mim, desde pequeno, que eu tinha que gerar o meu próprio sustento. Então, obviamente que pequeno, né, não tinha condições de fazer nada, mas assim, eu já comecei a fazer alguns trabalhos manuais desde os 10 anos, comecei a fazer artesanato, mas eu comecei a trabalhar mesmo aos 12 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar como flanelinha, olhando os carros na rua. Trabalhei um tempo lá. E eu trabalhava num sacolão que ficava próximo da minha casa, que era o meu primo já trabalhava lá. E aquilo já começou a me dar um contato com pessoas, eu tinha que vender a possibilidade ali das pessoas darem uma gorjeta e tudo mais. E logo aos 13 anos eu fui convidado por um primo meu para trabalhar numa funilaria e pintura. Então aquilo já foi para uma coisa completamente diferente, né? Eu tive que fazer vários trabalhos como funileiro, então eu aprendi a soldar, aprendi a fazer uma série de coisas relacionadas com esses trabalhos voltado a conserto de veículos. Naquela época se permitia que aos 14 anos você pudesse trabalhar registrado. Então o que meu pai fez? Ele conseguiu me indicar numa empresa, que era a empresa que ele também trabalhava lá já há mais de 20 anos, e eu entrei lá como office boy. E por incrível que pareça, eu trabalhei somente 1 ano e meio lá, e quando eu saí de lá, eu já saí com aquele pensamento que eu seria um empreendedor. O dia que me assinaram ali a minha carteira, que eu estava saindo, eu falei para mim mesmo, olha, e depois eu falei para o meu pai, falei, eu nunca mais vou trabalhar numa outra empresa. Eu sempre vou trabalhar por conta. E esse pensamento acabou me ajudando, porque assim, de uma certa forma eu coloquei como alvo que eu tinha que montar um negócio, que eu tinha que fazer alguma coisa que me desse recurso e que eu não precisasse mais trabalhar para os outros. Anderson, a figura do seu pai foi importante nesse momento? Fundamental, porque o meu pai, ele sempre colocou na minha mente um segredo. Ele falou, olha, esse negócio de eu ficar dando as coisas de mão beijada para os meus filhos, isso eu não vou aceitar nunca. Então você vai ter que conquistar para você ter retorno. Apesar de ele tinha condição financeira para isso, mas o que ele fazia? Ele me dava uma mesada e dentro dessa mesada eu tinha que arcar com todos os meus custos, eu tinha que administrar a minha mesada. Então ele não ficava me dando presentes, não ficava me dando brinquedos, não ficava me dando roupa, nada. Ele me dava aquela mesada e eu tinha que trabalhar em cima daquele orçamento que eu tinha. E aquela mesada crescia, porque de uma certa forma, às vezes eu queria comprar alguma coisa, o que eu fazia? Eu pegava um adiantamento com ele para poder comprar à vista e depois ele me descontava nas mesadas subsequentes. Então eu já tinha um pensamento que eu tinha que administrar os meus próprios recursos. Quando eu entrei na empresa que eu trabalhei registrado, essa empresa era uma malharia. E o que aconteceu? Eu comecei a ver a possibilidade de vender malhas daquela empresa. Então o que eu fazia? Eu estava na época estudando, fazendo colégio técnico, e eu saía de lá e eu saía vendendo as malhas que eu comprava por quilo ali naquela malharia. Eu conseguia mais do que dobrar o meu salário somente fazendo essas vendas na escola, por exemplo. Então isso já me ajudou sempre a ter aquele pensamento, né? Eu preciso administrar meu dinheiro, eu preciso trabalhar por conta, eu preciso fazer alguma coisa para mim mesmo e não ficar dependendo de ninguém. Isso foi fundamental. Eu percebi que são diferentes atividades. Como é que isso te ajudou na tua formação? Ajudou porque, assim, de uma certa forma, criou um pensamento muito versátil, porque logo depois que eu saí da malharia, o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar de vendedor de saco de lixo. Então eu saía batendo de porta em porta vendendo saco de lixo. Depois eu vi que não estava dando certo, eu fiz um curso de perfumaria e comecei a fabricar perfumes, shampoo, condicionador e tudo mais. Aí é engraçado, né? Começou a vender muito, eu comecei a ter dificuldade de ter, inclusive, capital de giro para poder conseguir fazer, né? E também eu ficava meio que dependendo, porque eu tinha que fabricar, a minha mãe me ajudava na fabricação, mas eu tinha que fabricar e tinha que também vender de porta em porta. E eu comprava os produtos, então eu vinha de ônibus, então era meio complicado. Você comprava, vendia, recebia, tudo, fabricava, pagava? Eu fiz um curso para poder aprender como fazer, então eu fazia toda de acordo com as fórmulas e eu vendia de porta em porta. E foi importante na tua formação? Foi, porque de uma certa forma me ajudou a ter contato com o público, então eu perdi a inibição logo cedo, com 14, 15 anos eu falava muito bem, então tinha isso me ajudou bastante em vender minhas ideias e tudo mais. Depois eu vi que tinha um curso de gravata, aprenda a fazer gravatas, era um anúncio que saiu no jornal. Falei, quer saber de uma coisa, eu vou vender gravatas. Aí eu comecei a fabricar gravatas. Então eu só tenho uma gravata que eu fiz há 20 anos atrás. E eu comecei a fabricar gravatas e comecei a vender gravatas. Aí algumas pessoas começaram a perguntar assim, mas... E como você vendia?
eu fabricava gravata na máquina de costura da minha mãe. Eu tinha um espaço ali do lado da garagem e eu fabricava ali mesmo. E eu fabricava, comprava estampa, que normalmente eu fazia 2 ou 3 gravatas no máximo da mesma estampa, que era justamente para não ficar repetido, e eu saía vendendo de porta em porta. Então eu tinha pessoas que eu conhecia e eu acabei fazendo contato com pessoas de uma religião lá e essas pessoas compravam muita gravata. E um foi indicando para o outro, e isso acabou ajudando a vender gravatas. E uma pessoa virou para mim e falou assim, por que você não faz gravata para criança? Eu falei, uma boa, porque ninguém fazia naquela época. Era muito difícil uma criança ter gravata. Então por quê? Eles tinham, por exemplo, que usar lá por conta do culto, onde eles iam, então eu precisava da gravata para criança. Aí eu comecei a fabricar gravata para criança. Aí comecei a vender gravata para criança até dizer chega. Aí eu comecei a perceber, poxa, preciso fazer alguma coisa diferente para dar mais rentabilidade. Uma dessas clientes me convidou a vender lingerie. Eu falei assim, pô, já vendi gravata, vendi perfume, por que eu não vou vender lingerie também, né? Aí eu fui, não entendia nada de lingerie. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender como é que se faz lingerie. Então eu fiquei uma semana trabalhando na fábrica dela para entender como é que se fabrica lingerie. E lá eu aprendi sobre bojo, aprendi sobre renda, quando que você usa renda, que tipo de modelos que as pessoas de mais idade gostam, que tipo de modelos que as mulheres... Aquelas que têm os seios pequenos, elas querem um bojo que vai avolumar. Aquelas que têm o seio muito grande, elas querem... Como que elas usam o processo de sustentação. Então eu fiquei expert nesse assunto, inclusive foi o melhor emprego que eu tive até hoje. Porque de uma certa forma eu tinha também a possibilidade de conhecer as modelos e ajudar a escolha das modelos que iam participar dos desfiles daquela empresa. E muita gente bonita nesse ramo, né? Muita gente bonita. Olha, eu com 18 anos vendendo lingerie, imagina a situação. E né? qual a tua formação profissional? Então, aí logo em seguida eu me formei em contabilidade, né? Aí quando eu me formei em contabilidade, eu tinha uma formação básica, mas eu não tinha conhecimento técnico para atuar na área. Aí eu estagiei um tempo num escritório de um amigo e depois eu montei meu próprio escritório. E durante anos eu fiquei tocando apenas o escritório, aí deixei as outras atividades e fiquei ali vendendo, comecei vendendo meu serviço de porta em porta, então saí nas empresas ali oferecendo, as pequenas empresas. Mas eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Porque esse negócio de ficar só sendo um contador, não tinha futuro aquilo. Foi aí que eu tive a ideia de escrever o primeiro livro. Foi quando eu escrevi um livro que chama-se Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa. Eu não escrevi um livro para mim, eu não escrevi um livro para um público sem pensar no público. Eu escrevi um livro voltado para aquele meu público-alvo, que era o pequeno empresário. Então eu fui estudar gestão, aí eu me formei em marketing, depois eu fiz um MBA em gestão de negócio, então eu fugi completamente da formação inicial de contabilidade para tornar um profissional diferenciado. Então, eu imagino, a contabilidade e marketing, como é que... É uma coisa bem distinta. Muito. Aí o que aconteceu? Eu escrevi o primeiro livro, Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa, depois escrevi o Perfil do Profissional de Sucesso. Foi aí que eu tive a ideia depois de escrever um livro sobre marketing voltado para o segmento contábil. Aí foi assim, eu virei o profissional assim mais disputado para falar sobre esse tema. Você é referência nesse mercado? Nesse mercado, marketing sim. Para contadores. Para contadores. Eu escrevi um livro que é Estratégia de Marketing para Empresas Contábeis. Não existe nenhum livro ainda no mercado com essa penetração que eu tenho dentro desse segmento. Só que, obviamente, é um segmento um pouco restrito, então hoje eu tenho uma demanda de palestras para esse segmento, mas, na verdade, eu queria mais, eu queria falar para todo tipo de público. Então eu comecei a desenvolver trabalhos também voltados dentro da área de marketing, mas voltado para outros públicos. Anderson, nesse momento da sua vida, que você disse, quando você começou, até o momento que você entrou no ramo de contabilidade, depois você entrou no ramo de marketing, e você está me dizendo que você começou a escrever livros, ok? Desse momento, aliás, qual era a sua idade quando você resolveu falar de marketing? Que idade você tinha na época? Eu tinha aproximadamente 25 anos. 25 anos. Isso. Então, do momento que você começou sua vida, ou como funcionário, o que for, até os 25 anos, qual foi o momento mais difícil? Qual foi o momento que você falou, poxa vida, agora não dá mais? Qual foi? Conta para nós. Foi quando eu percebi que eu precisava fazer algo diferente. Porque assim, você entrar no mercado hoje, que as pessoas disputam esse mercado, e você fazer a mesma coisa que as pessoas fazem, você não tem diferencial nenhum. Então o que eu percebi? Eu percebi que eu tinha que reinventar o que eu estava fazendo. E ser naquela época, como eu estava no mercado contábil, ser naquela época um profissional da contabilidade como os outros eram, oferecendo os mesmos serviços, sem nenhum diferencial, eu vi que aquilo não tinha futuro, então eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Foi aí que eu decidi que eu tinha que estudar uma outra área completamente diferente.
Foi aí que eu comecei a estudar sobre gestão, foi aí que eu estudei marketing, foi aí que eu fui alavancando o meu conhecimento para uma outra área. Então, mas como nós estamos falando da sua vida, me fala um momento de dificuldade. Você está me dizendo um momento de desafio. Quero saber um momento de dificuldade. O momento de dificuldade foi quando eu estava com 20 anos, que eu praticamente comecei o meu escritório do zero, né? Eu trabalhei nesse meio tempo numa avícola do meu pai. Então eu cheguei pouco antes de começar a contabilidade, eu matava frango, que é uma coisa que eu acabei não citando anteriormente, mas assim, eu fiquei mais ou menos em torno de 6 meses matando frango. E eu fiquei pensando assim, mas espera aí, eu vou ficar matando frango a minha vida? Não tem condições de eu ficar trabalhando nesse trabalho, que é um trabalho que eu vi que não tinha futuro, né? Porque na verdade depois acabou-se as avícolas, nem existe mais hoje. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Naquela época eu tinha um carro muito velho, que eu comprei ele, foi o primeiro carro que eu comprei, era um Chevette, que tinha mais de 20 anos de uso, e ele não tinha motor em nenhum lado do assoalho. E na hora que eu sentei no carro, que o carro estava cheio de pulga, eu pensei assim, mas peraí, eu comprei um carro que não tem motor, que não tem um lado do assoalho e está cheio de pulga ainda, porque o dono anterior, acho que o cachorro dormia dentro do carro. E eu falei assim, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Foi aí que eu decidi que realmente eu tinha que mudar a minha vida. Aquele momento foi um momento chave. Foi chave, porque aquilo ali eu falei assim, não posso ficar nessa situação. Eu preciso começar a agregar alguma coisa diferente. E teve algum momento de desistência que você falou, poxa vida, agora eu vou parar? Não, porque assim, eu nunca tive comigo essa questão de desistir. Essa palavra para mim não existe. Eu sempre penso o seguinte, eu tive vários reveses na minha vida, óbvio. Como todo profissional tem, como todo indivíduo tem. Só que, quando eu tinha um problema, obviamente, eu já buscava uma solução. Num determinado momento que eu já estava com uma empresa de contabilidade, eu entrei junto com um amigo para o ramo de eventos. Então, nós fizemos um evento, inclusive com um grande artista hoje do ramo sertanejo, que hoje ainda é top no mercado. E nós fizemos numa cidade no interior de São Paulo, na cidade de Taquaritinga. E o evento foi um sucesso, só que nós perdemos, naquela época, o equivalente a uns 4 ou 5 carros zero que eu tinha naquela época, condições se eu tivesse utilizado esse recurso para essa finalidade. E nós perdemos, eu e ele. E naquele momento lá, foi uma coisa que foi uma reflexão muito forte na minha vida, porque assim, eu fiquei sentado lá, isso foi no ano de 96, eu fiquei sentado no chão lá, e o show estava rolando, e eu fiquei chorando ali. Porque eu falei, poxa, mas eu perdi tanto dinheiro e a coisa foi um sucesso, né? Como é que isso pode acontecer? Aí eu saí de lá, e ele falou assim, agora o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai pagar as dívidas. Em 2 anos eu consegui pagar tudo. A minha parte, ele não conseguiu pagar a parte dele toda, eu ainda consegui ajudar a pagar a parte dele, porque tinha uma questão de credibilidade, as pessoas confiavam, né, na gente. Eu fiquei devendo, inclusive, para um parente meu, e depois eu fui e paguei esse meu parente. Então aquilo ali mostrou que a minha vida não pode se desistir nunca, porque assim, muitas vezes você vê as pessoas, elas ficam tão preocupadas com o problema, que elas deixam de enxergar a possibilidade de uma solução. E quanto mais tempo você fica preso, voltado na questão do problema, você realmente tem uma dificuldade de você conseguir tocar a vida adiante. Entendi. Então assim, quando eu era pequeno, quando eu tinha cerca de 2 anos, a minha mãe descobriu que eu tinha um tumor na faringe. Mas antes dela descobrir que eu tinha um tumor na faringe, eu passei a ter uma dificuldade muito grande de sobrevivência, porque assim, tudo que eu comia não parava no estômago, e os médicos não sabiam o que era. Eu só sobrevivi pela insistência da minha mãe, porque minha mãe fazia o quê? Ela dava comida, a comida não parava, ela dava de novo, enquanto a comida não parasse, ela não parava de me dar comida. E aquilo, quando ela descobriu que eu fiz um tratamento, que eu acabei passando por aquilo e depois consegui vencer aquilo lá, essa história eu sempre carreguei comigo, porque eu não lembro nada dessa história, mas eu lembro de um fato uma vez, que é quando eu estava internado no hospital, e o médico chegou para mim, eu era muito pequeno naquela época, e o médico chegou para mim e falou assim, nós vamos fazer uma brincadeira com a sua mãe, nós vamos falar que você vai ficar ainda mais 1 mês aqui no hospital. E era o dia que eu estava de alta. E naquele dia lá, a minha mãe começou a chorar, e eu fiquei com aquele pensamento, aquilo foi tão marcante na minha vida que até hoje eu me lembro com detalhes daquele acontecimento. Então eu sempre tive comigo aquela questão, peraí, problema todo mundo tem, isso é normal na vida, as pessoas têm que entender que elas não podem se deixar que esses problemas dominem a mente delas, não podem deixar que os problemas dominem a vida delas. Então isso aí eu sempre carreguei comigo, isso me ajudou muito na carreira de palestrante, porque imagina, começando a palestrar, mesmo já tendo 2 livros publicados, na verdade as pessoas elas fecham as portas para você. Entendi. E quantas vezes eu fui assim, tive a oportunidade de entrar, por exemplo, a palestrar para uma entidade, de tanta insistência que eu tive
de fazer eles assistirem a minha primeira palestra. Até que eles, por exemplo, resolveram assistir meia hora. Falaram, esse cara deve ter já enchido tanta gente aqui, então deixa ele falar meia hora para ver. E depois dessa meia hora eu saí com 3 contratos fechados. Muito bom. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, elas de um modo geral, elas deixam de lado a possibilidade de um sonho e elas acabam, assim, não correndo atrás disso porque elas não têm essa disciplina pessoal para alcançar. Tem um fato, eu acho que muito diferente na sua vida. Você escreveu um livro sobre adoção. Sim. Por quê? Eu tive um problema pessoal, que eu não podia ter filhos, e eu sempre queria ter um filho, então eu parti para pensar na adoção. Depois que nós esgotamos as alternativas de ter pela via biológica, então nós acabamos partindo para a adoção. E a história da adoção da minha filha foi uma história muito representativa, porque eu recebi um telefonema num dia, e no dia seguinte eu estava com ela nos braços, no interior do Mato Grosso, e eu vi que essa história podia ajudar as pessoas a também buscarem o sonho da adoção. Depois eu acabei adotando meu filho já com uma idade de 3 anos. A minha filha, quando eu adotei, ela tinha 5 meses apenas, tinha um estado de desnutrição bem avançado, ela tinha só 3,8 kg, então ela teve cuidados médicos que nós tivemos que trabalhar durante um tempo. E depois eu adotei meu filho com 3 anos de idade, num abrigo, e eu acabei usando essa história para motivar as pessoas a buscarem o sonho. Aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um livro que fala sobre adoção. Então eu contei toda a trajetória da minha vida até a adoção e depois que eu adotei os meus filhos. Imagino, foi uma mensagem muito forte o livro. Foi tão forte que assim, o livro foi traduzido para 3 idiomas. Depois que teve $400 mil, eu perdi o controle do livro. Como eu comecei a jogar no Google, comecei a jogar no meu site, aí meu site começou a bombar e o livro começou a ser distribuído, porque eu nunca ganhei nada com esse livro. O nome do livro, Anderson? É A Vida de um Pai Adotivo. E eu acabei tomando conta desse termo na internet. Quando você digita a palavra pai adotivo, sempre vai se referencializar o livro. Então hoje eu tenho assim centenas de depoimentos de pessoas que adotaram por conta do livro. Ou pessoas que, por exemplo, foi indicado para o livro, porque eu falo uma parte do livro sobre a questão da pessoa pensar no preconceito com relação ao adotivo. Porque há muito disso, né? Meu filho faz um problema na escola, as pessoas olham para ele e falam assim, porque esse filho é adotivo, entendeu? Esse menino ele não pode dar certo porque ele é adotivo. Entendi. E eu falo sobre isso no livro. E pessoas que às vezes não adotaram, mas elas tinham às vezes um preconceito com relação à adoção. E depois de ler o livro, elas mandaram um depoimento dizendo, olha, seu livro me fez mudar meu pensamento em relação a isso. Você tem um outro livro também, O Poder da Marca Pessoal. Isso. Esse é o último livro agora, isso, o 7º livro. Teu último livro, é. Exatamente. O que representou esse livro para você? Esse livro, ele partiu de um projeto dos meus próprios clientes. Então, meus clientes, eles começaram a demonstrar esse interesse pela questão do aspecto relacionado com a marca pessoal, como que isso é importante no mercado hoje, como é que isso muda um profissional para ele ter resultados que ele não teria, por exemplo, se ele não tivesse uma marca pessoal forte. Foi aí que eu resolvi escrever o livro do Poder da Marca Pessoal, acabei lançando a palestra voltada em cima do livro, agora acabei de gravar e já está no mercado o DVD, O Poder da Marca Pessoal, são um combo de 2 DVDs que eu falo sobre a questão relacionada com o livro, como é que o profissional ele pode usar as dicas que eu deixo no livro, que são 10 dicas. E mais um marco nessa minha carreira, que assim, a minha carreira hoje ela é voltada para o meu público. Então, me fale, como está a sua carreira de palestrante hoje? Hoje, olha, no ano passado eu fiz 103 palestras, então uma demanda de palestra que tem crescido sempre. Brasil hoje, todo, todo o Brasil. Todo, é. Hoje praticamente 85% do meu tempo é dedicado à minha carreira profissional, como palestrante e escritor. Então eu passo o tempo todo gerando artigos, gerando conteúdo para o meu público, gerando novos livros, que agora, por exemplo, eu estou escrevendo o 8º livro, que deve ser lançado agora no 2º semestre. E eu tenho hoje uma meta de até os 45 anos, lançar 2 livros por ano. Essa é a minha meta. Então eu vou lançar um livro agora e já tenho o 9º livro, já o pensamento para poder lançar no final do ano. Qual é a verdadeira missão do Anderson como palestrante? Olha, eu vejo pelo aquilo que eu recebo de retorno das pessoas, a missão de dar uma mensagem que possa mudar o conceito das pessoas. Mudar o conceito das pessoas hoje é uma coisa muito difícil. Porque para a pessoa mudar, ela primeiro precisa entender que ela precisa mudar. E eu procuro na palestra mostrar que se ela não entender que muitas vezes ela pode melhorar aquilo que ela já faz bem, ou ela pode mudar aquilo que ela não está fazendo bem, ou ela pode mudar a profissão que não está fazendo bem para ela, ou ela pode buscar um sonho que ela tem, buscar um objetivo que ela tem, ela pode ter disciplina para alcançar as metas que ela realmente busca.
Então eu procuro mostrar isso. Essa é a verdadeira missão. Essa é a minha missão. Eu não falo para aquela empresa que me contrata, eu falo para o público-alvo na qual eu fui contratado. Então, assim, eu estudo para quem que eu vou falar. Quem são aquelas pessoas? É pessoal do chão de fábrica, então eu vou usar uma linguagem que eles vão entender. É nível gerencial, então eu vou usar uma linguagem voltada para aquele público. E em cima disso eu procuro transmitir uma ideia que possa mover eles, que possa ajudá-los a entender que nós temos que fazer a nossa diferença. E eu procuro, em cima do meu próprio trabalho, com muita disciplina, porque assim, hoje um profissional no mercado da educação empresarial, um escritor, ele tem que ser, acima de tudo, disciplinado. Com certeza. Isso, se ele não for disciplinado, ele vai ter dificuldade, porque é uma profissão que é muito difícil hoje de você conseguir, assim como muitas outras profissões, você ter diferenciais é muito difícil. Agora, o profissional hoje disciplinado, ele consegue fazer a diferença. Então eu procuro entender o que as pessoas estão me falando, o que as pessoas estão buscando, o que o mercado está exigindo. Então, assim, eu não fico focado simplesmente no único conteúdo, entendeu? Eu procuro ali sempre me adequar àquilo que a nova tendência de mercado está mandando. Por exemplo, quando começou a bombar essa questão das redes sociais, eu comecei a trabalhar muito forte nas redes sociais. Então hoje eu tenho uma demanda de prospecção dos meus eventos que vem 30% vem de rede social. Quem contrata? É o influenciador que vai lá e trabalha para a empresa contratar. É aquele que lê os meus artigos, as frases que hoje eu tenho catalogado mais de 200 frases que eu mesmo criei. Não adianta você ficar copiando as pessoas. É claro que você tem um monte de exemplos no mercado que você pode copiar, mas assim, você tem que, para você ser diferenciado, você tem que criar o seu próprio conteúdo. Então eu procuro criar conteúdo hoje, que é isso que vai ajudar realmente cada vez mais a alavancar as palestras. Anderson, pode terminar. E assim, hoje você tem resultado muito mais se doando para o mercado do que você pensando que o mercado vai te doar alguma coisa. É uma contrapartida. Então eu atendo pessoas sem custo nenhum, sem visar ganho nenhum. Pessoas que mandam um case delas dizendo, olha, eu estou com uma situação assim, assim, o que eu faço? Eu estou com um problema assim, assim na minha carreira, o que eu faço? O que você me indica? Então eu me dou para essas pessoas. E ao me doar com essas pessoas, eu consigo ter o resultado que eu busco, porque essas pessoas acabam se tornando fãs do meu trabalho, acabam se tornando eles que levam a minha marca adiante. Isso me ajuda significativamente. O Anderson palestrante, qual é a verdadeira missão dele? A minha missão hoje é buscar levar o meu conteúdo para o maior número de pessoas que eu puder. Porque muitas vezes você viaja muito, porque o palestrante ele passa mais tempo viajando do que propriamente palestrando, né? Eu digo até que eu não ganho para palestrar e sim para viajar. E na verdade assim, muitas vezes você chega numa cidade, no interior ali da região norte, ali você percebe que as pessoas ali elas ficam assim encantadas com aquilo que você disse. Depois as pessoas te mandam um e-mail, fazem comentários, pedem alguma ajuda. Então a minha missão é justamente ajudar as pessoas. É levar esse conteúdo para onde eu puder levar. Então eu procuro me empenhar agora com o uso da internet. Então eu estou procurando levar esse conteúdo através de redes sociais. O próprio DVD que hoje pode chegar em qualquer lugar do Brasil. Então assim, a minha missão justamente é procurar levar o meu conteúdo para esse público. Anderson, uma mensagem final, uma dica final, uma mensagem para os profissionais que estão nos assistindo agora. Olha, se eu posso deixar aqui uma dica que eu acho que isso vai ajudá-lo muito, é nunca desistir. Mas assim, é muito fato as pessoas falarem assim, não desista dos seus sonhos, não é só isso. É nunca desistir da vida, nunca desistir quando as coisas parecem que não vão dar certo. Porque as coisas assim, tem portas na vida que elas se abrem, que são muito poucas que se abrem sozinhas. Mas a maior parte das portas que nós temos na nossa vida, elas vão abrir depois de muita insistência. Muitas vezes nós somos obrigados quase que derrubar uma porta para as coisas acontecerem. Então assim, se você tem talento, se você acredita no seu trabalho, se você acredita no seu projeto de vida pessoal, se você acredita naquilo que você é capaz de fazer, não desiste. Vai aprimorando, vai fazendo o que você puder fazer em cima disso aí, mas nunca desista dos seus objetivos. Porque isso é fundamental. Então tem que ter disciplina, tem que ter uma automotivação. Não é papo de escritor isso. Isso é fato mesmo. As pessoas fazem a sua própria diferença. São as pessoas que fazem a sua própria diferença. Então você tem que ter dentro de si essa questão que o seu resultado vai vir da sua própria atitude pessoal. Diante de lidar com adversidades, diante de lidar com problemas. E assim, as oportunidades elas não surgem por acaso.
quando uma oportunidade ela surge normalmente porque a pessoa criou condições para que ela acontecesse. E quando acontecer, a pessoa tem que estar preparada, porque normalmente você tem uma única chance para poder buscar aquela oportunidade. Então você tem que criar condições para que elas aconteçam. E estar sempre preparado, porque no momento que ela surgir, você vai ter que aproveitar e vai ter sucesso, porque isso é fato na vida. Anderson, no começo da nossa entrevista, você falou muito sobre o seu pai, o papel fundamental do seu pai na sua vida, na sua carreira. O seu pai já não está mais conosco. Mas se ele pudesse entrar por aquela porta agora, o que ele diria para você hoje? Olha, meu pai faleceu há 9 anos atrás, inclusive essa semana fez 9 anos que ele faleceu. Se ele pudesse te falar uma frase, qual ele falaria para você hoje? O que você acha que ele falaria? Eu acho que ele falaria que tem muito orgulho do que eu consegui alcançar, porque ele não conseguiu conhecer os meus filhos, então isso deixaria ele muito contente, porque ele não conhecia os netos. Apesar dos meus filhos terem nascido antes dele falecer, né, mas por conta da adoção ele acabou não conhecendo. E também ele não conheceu a minha carreira. A minha carreira se desenvolveu depois que ele faleceu. Então, mas qual seria a frase que ele falaria? A frase seria: você seguiu aquilo que eu te dei exemplo. Anderson, muito obrigado. Vocês conheceram Anderson Hernandes, educador, empresário, profissional do ramo de conhecimento, escritor, enfim, uma pessoa que se fez sozinha neste mundo. Muito obrigado.